prosperar. E, de fato, é o que está acontecendo. Então, isso aí lá em 2016, não faz tanto tempo, mas na velocidade que as coisas estão acontecendo, é impressionante lembrar de como isso era tratado há 5, 6, 7 anos atrás, era algo muito distante da realidade e hoje está super presente. Então, acertamos um pouco aí a direção, né? A gente é uma startup, a gente é uma empresa pequena, mas bastante pioneira aí nesse sentido no Brasil. E trabalhando com esses projetos, né, a gente entendeu que a gente se especializou aí no desenvolvimento de sistemas e veículos e na parte de propulsão elétrica propriamente, né? Então, hoje a gente se posiciona como uma empresa que desenvolve produtos, né, de maneira criativa, com propulsão elétrica para solucionar problemas de mobilidade. Né? A gente tem alguns veículos aí no nosso portfólio que a gente foi desenvolvendo, mas a gente não é exatamente uma montadora ou algo assim. A gente desenvolve soluções para mobilidade. Nosso negócio é solucionar problemas de mobilidade, não exatamente fazer carros. Então, visto isso, né, o nosso expertise é propulsão elétrica, é o que de engenharia e desenvolvimento de produto a gente mais entende, e a gente usa isso para solucionar problemas de mobilidade. E aí o primeiro veículo que a gente lançou é esse que vocês estão vendo na tela. A gente batizou ele de Li, em homenagem ao lítio, e é um veículo 100% elétrico, é um super compacto urbano aí, projetado para dentro da cidade, mas antes de lançar ele como veículo urbano, a gente lançou ele como um veículo de vizinhança, um concorrente do carrinho de golfe. Então a gente simplificou um pouco o projeto, tirou portas, tirou ar-condicionado, deixou ele mais limpo, né, até para conseguir competir nesse mercado. E a gente lançou ele, esse é o veículo que a gente oferece hoje, e a versão dele fechada é muito parecida com essa, a gente ainda vai lançar ela, está em processo de homologação e tudo mais. Né? Mas, enfim, é um veículo para resolver problemas aí de deslocamento urbano. Esse veículo foi todo projetado por nós, né? Então, a versão de vizinhança, que é a que eu falei, que é o veículo aí para parques, hotéis, resorts, esse tipo de coisa, a gente lançou ela como um MVP, né, um mínimo produto viável, no jargão aí das startups, que é um produto mínimo para testar mercado, e o veículo para as ruas a gente está em fase de homologação, mas ele é muito parecido com esse de vizinhança, né, ele é apenas mais potente, com portas e ar-condicionado. Aí, no caminho, a gente acabou lançando também essa outra versão, uma versão bem mais com cara de carrinho de golfe, aí, né, mais de lazer, que também a gente comercializa hoje como um veículo de vizinhança. No nosso portfólio estão previstos aí algo já entrando na área de cargas e veículos urbanos de carga, veículos para transporte de mercadoria, esse tipo de coisa. Né? Claro que tudo isso depende de investimento e tudo mais, então a gente tem um business plan aí onde a gente está buscando recursos aí para ir lançando outros produtos. Uma parte interessante é que uma preocupação que a gente teve muito grande é a parte de IoT, né, de internet das coisas. Então, o veículo nosso ele já nasce com uma arquitetura que conecta ele o tempo inteiro com a nuvem, com a internet. E a gente tem, disso até surgiu um produto chamado Trackly, né, que é o sistema de gerenciamento do nosso carro. A gente fez, inclusive, a gente tem versões desse produto para aplicar em qualquer outro carro elétrico. Né, virou até uma empresa, uma spin-off da nossa empresa, esse produto, mas é um dispositivo, né, que pega todas as informações do veículo pelo barramento CAN e joga na nuvem. Então, com ele, hoje a gente consegue acompanhar o pós-venda, consegue ver, eu tenho carros aí, alguns carros espalhados pelo Brasil, não são tantos, né, mas a gente já consegue fazer diagnóstico remoto, ver o que está acontecendo, as horas de maior uso, quanto tem de carga, se tem algum problema, se dá alguma mensagem de erro no veículo, a gente fica sabendo online, sem precisar ir em loco fazer isso, né? Isso é a pontinha do iceberg, né? Isso aí a gente pretende explorar muito melhor aí, no sentido de
de interface com o usuário, comunicação com a pessoa, né? A gente quer chegar em níveis do tipo, poxa, queimou um farol meu, antes de eu precisar ver que está queimado, o carro já vai identificar, já vai mandar uma mensagem para o meu celular, já vai mandar uma mensagem para assistência técnica, se você quer agendar e tal, em 2 ou 3 cliques você consegue fazer isso. Então, tem um mundo de possibilidades, e já aí a gente entra com bastante, né, sistemas de controle. Aí a gente já, né, para vocês terem uma noção, num primeiro momento o meu time era formado mais por engenheiros mecânicos, automotivos e tal, eletricistas, e na sequência, o que já era planejado desde o início, né, começou uma migração e a gente contratar muito mais gente. Hoje a gente está muito mais ligado a pessoas de programação, desenvolvedores e sistemas de controle e automação, do que time de engenharia mecânica mesmo, né? Então, isso significa e isso a gente entendia já desde o começo, né, que o carro em si, poxa, é um carro legal, bonito, etc., feito para a realidade brasileira, mas o carro é um commodity, no fim das contas. A gente entendia o nosso carro como um commodity, até porque amanhã ou depois, hoje está super caro e tal, mas a gente sabe que é questão de tempo para uma montadora vir com um carro super legal, bonito também, barato, cheio de tecnologia. Mas agora, a informação que esse carro gera, para nós é o grande ativo da coisa, é o grande... né, é o grande bem aí que a gente quer explorar, não exatamente o carro, né, ou seja, todo o sistema de locomoção e essa interação toda. Esse slide sempre, se eu pudesse, eu faria, uma hora dessa eu vou fazer uma camiseta com ele, porque é o que sempre sai nas perguntas, né, então já poupando algumas perguntas de vocês aí, esse veículo nosso, ele tem 50 km de autonomia, o veículo de vizinhança, né, chega a 60 km por hora e carrega em 5 horas e meia. O veículo de rua, ele tem um pouco mais que a gente ainda não lançou, né, mas ele chega a 100 km com uma carga, tem alguns extensores de bateria que a gente está projetando também, e velocidade máxima de 100 km por hora, carrega em 1 hora e meia. Desse slide é importante comentar que autonomia e desempenho, velocidade final, esse tipo de coisa, não é uma barreira técnica mais. Eu conseguiria fazer nosso carro ter 400 km de autonomia, tranquilamente. Eu conseguiria fazer ele ter um desempenho de 180 km por hora de velocidade final. Porém, não é uma barreira técnica, mas é uma barreira econômica. Né? Quanto mais desempenho eu quero de um carro elétrico, visto a escala ainda, o preço das baterias, esse tipo de coisa, mais caro ele fica, exponencialmente mais caro ele fica. Então não adianta eu ter um carro com super desempenho, mas eu não consigo cobrar o preço que o mercado paga por ele, e aí, enfim, eu não consigo pagar o preço que o mercado paga por ele, eu fico com um negócio morto, né? Então, entendam que a parte de desempenho hoje já não é uma barreira técnica, é só uma barreira de posicionamento comercial, né? Você acertar ali, então, para um veículo de deslocamento diário, você vai e volta do trabalho, você anda todo dia com ele, não precisa mais do que uma velocidade de 100 km por hora e uma autonomia de 100 km, né? Agora, entrando um pouco mais na conversa aí de hoje, o que os sistemas de controle têm a ver com essa história toda e onde é que entra a evolução aí da engenharia levado a isso, né? Aqui a gente tem uma foto de uma arquitetura de algum carro, né? Nem sei qual carro que é esse aí, mas enfim, é um veículo elétrico genérico, onde a gente dá para ver aí alguns dos módulos e componentes e chicotes elétricos e itens embarcados nele. Dá para se dizer que a indústria automotiva em si, nos últimos 50 anos, não, por incrível que pareça, teve só evoluções incrementais no ponto de vista mecânico. A grande inovação que teve sobretudo nos últimos 30 anos,
foi, de fato, a automação do veículo, foi os sistemas, a eletrônica embarcada. Isso aí é o que realmente inovou dentro da área automotiva. De resto, é praticamente os mesmos sistemas que se usavam há quase 100 anos atrás. Né? Se você for ver roda, pneu, esse tipo de coisa, só teve roda, pneu, pivô, transmissão. Claro, é incomparável uma caixa de hoje, de marchas, e uma caixa de 50 anos atrás em alguns aspectos, mas se você for ver, assim, foram só inovações incrementais, evoluções. O que realmente mudou no veículo foi a eletrônica embarcada, a parte de controle, a parte de automação. Aí, puxando um pouquinho do histórico, né? Essa figura da direita aí, ela está bem feinha, mas eu não encontrei melhor para descrever, para ilustrar qual que, ao meu ver, foi o primeiro grande processo de automação de um veículo. Foi o controle de um motor a combustão. Então, vamos lá, a gente tinha, no Brasil, os primeiros carros com injeção, a famosa injeção eletrônica, né? A injeção eletrônica surgiu aí nos primeiros carros, acho que foi nos Monza, de lá de 86, por aí. Porém, no mundo é bem mais antigo que isso, né? Mas o conceito, basicamente, era o seguinte: você tinha um motor a combustão, que ele tinha uma série de componentes necessários, mecânicos necessários para fazer ele funcionar. Então, você tinha um sistema de admissão. Esse sistema de admissão, ele precisava puxar ar para colocar dentro do motor. Como era feito? Era feito por um carburador. O que era isso? Era um componente mecânico cheio de mecanismos ali, que o diferencial de pressão, ele conseguia puxar o ar na medida certa, de fora do veículo, sugar o combustível que vinha das linhas de combustível na medida mais ou menos certa que ele precisava. Isso você conectava com uma borboleta que abria ou fechava, enfim, que controlava, tudo mecânico. A borboleta era ligada num cabo que era ligada lá no pedal do acelerador. O coletor, né, o carburador, aí, né, muitos de vocês sabem só de ouvir falar alguma coisa assim. O carburador, basicamente, era um sistema todo mecânico, cheio de mecanismozinhos, barrinhas né, e pivôzinhos que faziam com que você sugasse o ar, misturasse com o combustível e jogasse no motor para ser queimado, né, e alimentar o sistema de combustão. Princípio básico, né, do funcionamento. Mas aí, anexo e como um apêndice desse motor a combustão, começou a se acrescentar vários outros componentes, né? Por exemplo, o ar-condicionado. O que é um sistema de ar-condicionado? É um sistema de condicionamento de ar, onde você tem trocadores de calor e você tem lá um compressor que vai comprimir o fluido refrigerante para circular nesse sistema. Esse compressor, ele começou a se ligar lá. Quem que toca esse compressor, né? O motor vai lá, bota uma correia e, além de fazer girar lá o câmbio e tudo mais, ele faz girar o compressor de ar-condicionado. Quando que você liga? Quando você desliga? O compressor era basicamente muito pouca coisa eletrônica. As válvulas, os sistemas as velas que faziam a ignição, elas eram elétricas, porém o controle delas era dado pelo famoso distribuidor. Né? O distribuidor é uma pecinha lá que ela ficava, imagina um interruptor, também mecânico, que acompanhava a rotação do motor e ele ia fechando contato aí com uma vela de cada cilindro, com os cabos que acionavam uma vela de cada cilindro e ia disparando na medida, né, sequencialmente aquilo. Era um sistema elétrico, porém o controle dele era totalmente mecânico. Imagina que isso dava uma série de problemas, né? Você tinha ali, umedecia aquilo, eram peças ali que desgastavam e tudo mais. Aí qual foi a grande evolução da injeção eletrônica? A injeção eletrônica e essa inovação que teve historicamente na área automotiva nada mais foi do que um sistema,
for, se der para, claro, um sistema super complexo, né, não estou querendo simplificar aqui, mas se você for botar um título no que foi a injeção eletrônica, a inovação da injeção eletrônica nos carros, nada mais foi do que um sistema de controle e automação de um motor a combustão de um veículo. É isso. A primeira grande automação que um veículo, que os carros de passeio, caminhões e tudo mais tiveram, que se introduziu na indústria automotiva, a primeira grande automação foi a injeção eletrônica. Então, veja nessa figura do lado direito ali, que mesmo quem esteja bem pouco familiarizado com sistemas automotivos, vocês que estudam sistemas de controle e automação vão ver que é basicamente os bloquinhos de um sistema clássico de automação. Você tem lá sensor da posição da borboleta, sensor de pressão, sensor de rotação, chave de ignição, bomba de combustível, sensor de temperatura de ar, uma porrada de sensores. Os sinais desses sensores vão lá para o módulo de injeção eletrônico, que nada mais é do que um processador ali, um processador automotivo robusto, né? um mini computador. E essa central eletrônica, ela pega e manda sinais para os atuadores do veículo atuar, né? Que seria o quê? O atuador de marcha lenta, os bicos injetores de combustível, as bobinas, né? As velas e tudo mais. Então, o que antes eram componentes mecânicos, né? Como o distribuidor lá que eu falei para vocês, passaram a ser bicos injetores de combustível eletronicamente acionados. E quem acionava eles não era mais um distribuidor mecânico lá, era um módulo de injeção que mandava um sinal e mandava ele abrir e fechar, controlava o tempo que ele ia abrir e fechar. Né? O nosso carburador lá, que era um sistema todo mecânico, como eu falei para vocês, passou a ser um corpo de borboleta, que nada mais era do que um motorzinho de passo ali com uma... Fala borboleta porque é uma tampa ali que ele abre e fecha. Então, você passou a ter um atuador automatizado comandado pelo módulo de injeção eletrônica. O sensor da posição da borboleta nada mais é do que um sensor que mostrava onde estava a posição dessa tampa, dessa borboleta, e indicava e realimentava, né, o sinal para o módulo de injeção eletrônica. Então, você tem aí sistema clássico de automação, sensores, atuadores, realimentação de sinais e um controle que fazia o motor, né, que orquestrava aí o funcionamento de um motor a combustão. Né, os primeiros até foram bastante criticados, né, quando se colocou no mercado, o pessoal torcia o nariz, porque tinha vários bugs, imagine, no lançamento, mas depois se provou um sistema extremamente superior e com mais possibilidades do que o sistema tradicional, né, que era totalmente mecânico. Né. E aí, se você for migrando aí, passando na linha do tempo da história automotiva, com o avanço da eletrônica e desses sistemas de controle, vieram outros módulos dentro do veículo, principalmente no que diz respeito à segurança, para controlar né, outros sistemas. Né? Um grande exemplo é o ABS. Automatic Brake System, se eu não me engano. ABS, a gente fala tanto ABS que a gente já esquece né, qual que é o significado original. Mas, enfim, nada mais é do que uma válvula que ela distribui melhor não é nem distribui, né? Quando você pisa no freio, aquela velha história clássica do atrito dos pneus com o chão, quando é um atrito, quando você desacelera a roda, você consegue parar antes do que simplesmente travar a roda e entrar num atrito dinâmico ali, pneu-solo, e você consegue melhor desempenho. Só que isso não dá para deixar na mão, né? O piloto muito hábil consegue fazer isso, mas não de uma forma ainda tão precisa. O que se fez? Automatizou isso, né? Então, o camarada senta o pé no freio, toda vez que vai travar a roda, ele libera um pouco do fluxo ali
do fluido de freio, ele libera um pouco isso, libera a roda e você consegue parar em menos tempo. Isso nada mais é do que um sistema de automação da frenagem, né? Na verdade, nem é da frenagem, é de um aspecto da frenagem que é não deixar travar a roda. Então, poxa, percebeu-se que o desempenho era muito melhor se você não deixasse a roda travar. O que se fez? Botou-se sensores, né? Então, um sensor rola nas rodas, vê a rotação de cada roda, botou um atuador, que é uma válvula hidráulica lá na linha de freio, e quando você pisa no freio lá, ele manda um sinal, ele sabe que está pisando no freio, o sinal das rodas vê se ela está travando, e ele solta para você o freio, ao invés de você ter essa habilidade. Então, mais um sistema de automação que foi sendo implementado no veículo clássico a combustão. Bem, passando agora, então, o que muda num veículo elétrico, né? Esses sistemas de controle de segurança permanecem os mesmos, mas sai de cena toda essa parte de injeção eletrônica, porque você não tem mais um motor a combustão. Mas aí você entra com outros sistemas, né? Então, começando aqui pelo controle do motor. Essas aqui que vocês veem nas fotos, são um exemplo, né? Existem N formatos e arquiteturas e tal, mas aqui você tem na direita um motor elétrico de um veículo veicular, e na esquerda, basicamente, um inversor ou controlador, inversor de frequência ou controlador. Então, basicamente, o inversor ele vai fazer com que o motor vai trabalhar ali vai ir mexendo na frequência do motor para que ele sempre fique na melhor frequência para o torque, potência que ele pretende despejar. E, além disso, ele já faz, por natureza, toda a parte de controle, de fato, do motor. Então, basicamente, se olhar esses dois componentes, você tem um motor elétrico com alguns sensores já embarcados nele, encoder para ver a rotação, sensores de temperatura para o inversor bloquear ali quando ele está superaquecendo, ou mandar menos potência, ou reduzir a potência que ele está mandando. E um inversor que vai basicamente fazer a comunicação desse motor, fazer drenar a corrente que vem da bateria para alimentar o motor. Aqui, mais um sistema classicíssimo de controle, né? Então, você tem lá o inversor e o motor elétrico que você vai atuar. Talvez esses muito mais próximos aí do que vocês veem no laboratório e veem durante o curso. Nesse caso aqui, quais são as vantagens disso, né? Percebe ali a diferença de um sistema a combustão do slide anterior para um elétrico, né? O sistema a combustão era o quê? Era um sistema totalmente mecânico que foi automatizado. Então, ele era um sistema bastante complexo, uma porrada de atuadores, uma porrada de sensores. Num powertrain a combustão, né, um trem de força elétrico, ele já nasce já nasce com eletrônica na veia, assim, né? Então, o que antes era sistemas mecânicos que a gente adaptou para automatizar, esse cara ele já é nativo eletroeletrônico. Por quê? Porque o que ele está mandando do inversor para o motor não é combustível, não é potência mecânica, né? Não é um eixo rodando, não são engrenagens. Ele está mandando, basicamente, potência elétrica, está mandando corrente e tensão para esse motor. Então, ele já nasce muito mais casado aí com sistemas de controle e automação, né? Então, e para a área de vocês, isso aqui, gente, facilitou um monte a vida de vocês. Porque provavelmente vocês vão, né, encontrar cada vez mais no mercado esses sistemas,
são sistemas muito mais controláveis e comportados. Imagina que um sistema a combustão, no fim das contas, você está tentando prever lá o que está acontecendo durante a queima de combustível, de uma mistura ar-combustível no cilindro de um motor. O comportamento disso é extremamente variável, né? A queima, ela gera calor para caramba, ela gera a própria potência, você saber a potência com que o motor está trabalhando é um negócio que precisa de equipamentos, botar num dinamômetro, tem uma série a precisão disso é muito complicada e os itens que você quer controlar são muito mais complexos. Nesse caso do motor elétrico, nossa, já sai pronto. Poxa, eu quero saber a potência, eu consigo já ler na hora ali a potência, eu consigo ler as perdas, eu consigo ler uma série de coisas, né? Então muda da água para o vinho e a importância da automação também cresce no sentido competitivo, porque a diferença entre os fabricantes e os motores cada vez mais está sendo nas estratégias de controle que são imputadas dentro do inversor. Então, você tem aí uma série de leituras, alimentações, e quando você vai programar, né, então um inversor, ele é basicamente um negócio programável, né, um banco de algoritmos ali, onde você programa qual que é a estratégia de controle desse motor. Né? Isso democratiza também, essa é uma parte bem legal e que vale a pena falar, democratiza muito a própria indústria automotiva, né? Porque antigamente, hoje o motor elétrico e o inversor é algo que muito mais players fazem do que o motor a combustão. O motor a combustão ele fica muito na mão, você ficava muito refém das montadoras, né? Que desenvolviam seus próprios motores. Né, hoje, como já se tem um parque muito grande de motores elétricos e inversores para outras aplicações, muitas empresas facilmente migraram para oferecer esses conjuntos. E para programar ele também é algo muito mais simples do que programar um motor a combustão e muito mais acessível. Tanto que as fornecedoras disso, elas oferecem já com ambientes de programação, onde você vai ali e consegue fazer a tua estratégia de controle para o teu veículo ou para a tua aplicação. Essa estratégia de controle, aí entra uma série de coisas, né, de controle por sinal de torque, por sinal por velocidade, tem várias maneiras aí de controlar um veículo desse e fazer essa conexão, e cada uma é uma receita né, cada empresa faz sua receita e sua estratégia de controle. Esse é um prato cheio aí para quem quer entrar nessa área, né, começar a entender melhor e vai bater na porta aí dos lugares onde se faz isso. Eu acredito que é um grande futuro do trabalho aí, são essas programações e personalizações né, desses sistemas. Aí, passando do motor e o controlador do próprio motor, o que se precisa mais para fazer movimentar um veículo elétrico além desses dois componentes, claro, tem alguns periféricos, estou sendo simplista aqui, mas é o banco de baterias, né, o acumulador. Então, vamos lá, a gente tem... como é que funciona isso, né? Hoje, a tecnologia principal do veículo elétrico, dos acumuladores, são as células de lítio. Então, as células de lítio... vamos lá, a gente parte de células de bateria. Esses caras aqui que vocês estão vendo, essas pequenas pilhas aqui no canto esquerdo superior, dá para se dizer que são as células de encapsulamento mais usadas. Então, pensem assim, packs de baterias de carros elétricos, elas são formadas por células. Cada célula dessas tem sua química, tem seu encapsulamento. Abaixo dessas células cilíndricas que vocês viram ali em cima, que parece uma pilha mesmo, essas que a gente tem, um pouco maior só que essas que a gente usa aí em controle remoto, só que, claro, com muito mais capacidade e tudo mais. Na parte de baixo ali tem algumas células que a gente chama de prismáticas, que elas têm diferentes formatos, geometrias e tal,
Tem a célula pouch, que é uma célula mais que parece um sachê. Enfim, diferentes encapsulamentos para se fazer células baseado na família de lítio. Quando eu falo em lítio, a gente está falando em uma família de acumuladores que varia um monte, assim. Então, as células à base de lítio, existem vários tipos e várias químicas diferentes. Existe lítio ferrofosfato, lítio titanato, lítio cobalto, lítio manganês, enfim, cada uma, lítio grafeno já tem, cada uma dessas químicas, ela tem seus prós e contras e tal, mas o que hoje predomina na indústria são baterias com base no lítio. Se você pegar aquela bateria e a linha de chumbo ácido, né? Aquela bateria clássica que você tem ali no veículo e tal. Vamos lá, a bateria de chumbo ácido, primeiro que ela é amplamente usada como uma bateria estacionária. Então, essas que vocês veem no carro de vocês aí, não servem para movimentar um motor elétrico do veículo. Por quê? Porque ela não aguenta ciclos profundos. Essa bateria que vocês têm no carro, ela é de chumbo ácido, é uma química que não tem lítio, tem chumbo e outros elementos, e ela basicamente ela serve para manter ali uma tensão de 12 a 13 volts dos periféricos do carro. Ela alimenta o veículo, mas toda vez que o veículo liga, ela é alimentada pelo alternador, que é um geradorzinho lá que está ligado no motor do carro. Então, toda hora ela está carregando. Por quê? Porque ela fica só mantendo ali aquela carga. Tanto que se é aquela história, se você deixou o farol ligado, ou você mata a bateria, porque ela descarrega um ciclo profundo e ela não é feita para isso. Se você botar num carro elétrico, você vai usar ela para algumas cargas, vai até funcionar, mas em 2 toques vai destruir essa bateria. Existem baterias de chumbo ácido de tração, as baterias trativas, que usa-se muito em empilhadeiras, usa-se em carrinhos de golfe. Elas têm uma arquitetura diferente dessa de carro, dessas que vocês veem nos carros. Ela é tracionária, de fato, é usada para isso, só que ela é extremamente pesada e ela aguenta ciclos profundos, mas muito menos ciclos que o lítio. Ela se deteriora mais rápido, apesar de ser mais barata. Então, essa é uma bateria que não está caindo em desuso para a parte de tração. Ela era uma bateria que simplesmente você precisava alimentar ela lá, ligar ela em série e alimentar o veículo. O cuidado que você tinha que ter era mais para uma equalização de eletrolitos, alguns itens lá mais para deixar, né, a reação química delas mais parelha lá, ou seja, botar água na bateria, falando aqui bem toscamente. A de lítio, ela não precisa de nada disso. É como a do celular de vocês ali, que é baseado em lítio também. Poxa, você vai lá, carrega e descarrega e pronto. Porém, tem um detalhe, a de lítio, ela exige um controle de temperaturas, correntes e um controle entre cada uma dessas células muito mais acurado do que a de chumbo ácido. Na verdade, o chumbo ácido nem precisa, ela se autorregula ali, são células grandes, né? Cada bateria zona daquelas lá dá para se considerar uma célula, ela se autoequilibra. Agora, a de lítio já é outra conversa, né? Você precisa controlar uma série de aspectos dela, você precisa balancear ela. No momento que você vai carregar, você precisa ter cuidado para que elas sejam, então, cada uma delas equalizadas. Então, essas células aqui, que vocês estão vendo ali, que é do tamanho quase de uma pilha, você coloca 600, 700, 1.000 e poucas dessas num veículo, em associações entre série e paralelo. Então, imaginem que elas todas conectadas juntos nesse pack de bateria que a gente chama, que está à direita ali. Então, olha quão complexo pode chegar. Aquelas pilhazinhas que vocês estão vendo à esquerda ali e o pack de bateria que vocês estão vendo à direita. Ali dentro tem milhares. Na verdade, esse pack aí, ele usa uma célula que não está demonstrada ali, aquela célula que é tipo um sachê que eu falei para vocês. Mas, enfim, considerem, né, e vejam que existem uma porrada de células ali dentro desse battery pack, e para controlar a descarga, o balanceamento, a temperatura dessas células e garantir que elas tenham um funcionamento ok, seguro, porque elas podem
de fato, sobreaquecer, pegar fogo, cada química, né? Algumas químicas são mais explosivas, outras elas já extinguem chama, mas ainda assim, né? Todas elas são células que é uma química aí que ela precisa ser controlada termicamente. Quem faz todo esse papel se chama BMS, Battery Management System. Ali, na parte de cima, você vê ali um componente eletrônico com uns 3 chicotes ali cheios de fios. Em linhas gerais, é um negócio assim que controla os veículos, a bateria dos veículos elétricos. Esse monte de fio faz o quê? Ele traz sinais de uma série de termopares que estão espalhados pelas células ali em pontos estratégicos, uma série de leitura de tensão de pontos estratégicos de cada célula e corrente, algumas outras leituras assim. Então, basicamente, ele faz este papel, ele lê uma série de coisas do veículo e manda um sinal lá para o relé de carga e descarga atuar. Então, tudo passa por ele e ele deixa a coisa fluir, funcionar, até o momento que ele vê que pode ter algum risco ou algum problema. Ele garante com que as células durem mais, com que as células se balanceiem, porque imagina desse monte de células aí, se um bloco, ou se... Aí tem várias arquiteturas, a gente poderia ficar 2 dias falando disso. Mas dependendo se morre algumas dessas células ali, ou elas sobreaquecem, ou dá uma sobretensão, alguma coisa assim, você pode matar metade do PEC, ou o PEC inteiro, ela pode drenar a corrente das outras, estragar as outras também. Então, é um sistema que não é tão trivial, você está fazendo, então, aqui um controle de um sistema, de um gerenciamento de acumuladores químicos de energia via uma central, né? Então, assim, mais uma vez, sistema clássico de controle e automação. Você está lendo ali sinais de temperatura, corrente e tensão, e você está atuando em relés de carga e descarga para ou descarregar essa bateria e mandar essa energia para o inversor que vai mandar para o motor, ou carregar ela, né, ou aproveitar a energia vindo de um carregador para o pack de bateria. Então, assim, gente, resumidamente, né, e tentei usar uma linguagem até mais bem popular, aí, apesar de eu estar falando com um time técnico, mas é sempre bom equalizar aí do que a gente está falando. A gente tem 2, e até perdoem-me algumas possíveis gafes, eu sou engenheiro mecânico, né, embora eu estou lidando bastante com isso, da parte de elétrica, né, minha natureza aí, tem caras do meu time aí que iam entrar em questões quase, entrar em tomada de Laplace aí para explicar para vocês, talvez não fosse nem tão produtivo numa palestra mais genérica. Mas, enfim, quis mostrar aí um pouco dos pacotes principais aí que vocês vão cada vez mais encontrar no mercado e ver qual foi a migração, né, da automação que se tinha até agora no veículo, que era automatizar o motor a combustão. A gente migra para um sistema já eletroeletronicamente nativo, que é motor inversor, e para um sistema de gerenciamento de bateria. Esses são os 2 grandes sistemas de controle que vocês vão ver na tração elétrica de um veículo e que vocês vão ver cada vez mais presentes aí no mercado de trabalho e nas aplicações aí comerciais. Bem, convido vocês aí a seguir a Mobilis, né, nas redes sociais aí, mobilis.me no Facebook, no Insta. O Insta nosso aí a gente sempre publica coisas legais. Meu e-mail tá disponível ali, mahatma@mobilis.me. E a gente vai lançar o nosso canal no YouTube, a gente também é Mobilis ME, ou Mobilis Veículos Elétricos, procurando lá, vocês acham? A gente vai lançar, final desse mês, começo de agosto, provavelmente, uma série de
videoaulas bem bacanas, assim, bem descontraídas, mostrando o desenvolvimento de produtos elétricos, assim. Então, a gente vai começar com um negócio bem hands-on, assim, bem mão na massa. Vamos lançar vai ser um patinete que a gente está desenhando aqui, totalmente open source. Nós vamos ir mostrando o que se leva em conta, como é que se seleciona o motor, como é que se seleciona a bateria, e lançando esses episódios. E você pode pegar, baixar isso, fazer em casa, e também a gente vai disponibilizar alguns kits desse patinete, peças né, que a gente usou, para quem quiser comprar e fazer seu próprio veículo de mobilidade elétrica. É uma iniciativa que está começando agora, mas acho que vai ser bem legal. E aí convido vocês a se inscrever no canal nosso no YouTube lá, que a gente vai lançar isso no final do mês, aí começar os primeiros episódios. Espero que seja um negócio que a galera aproveite bastante, porque ali a gente vai botar bastante conhecimento também, informação, ensinar de fato aí o que está envolvido em desenvolvimento de produtos para mobilidade elétrica. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. O que eu tinha para falar é isso. Acho que dei bem certinho no tempo. Aí a gente vai ter mais alguns minutos agora para pergunta. Show de bola, Mahatma. Agradeço desde já aí, mais uma vez, a sua disponibilidade, assim, a sua atenção aí com a gente, né? O pessoal, né, além dos elogios ali, o pessoal mandou ali um show de bola, muito bom. Tivemos algumas perguntas aqui que eu anotei, que eu vou fazer para você ir respondendo, então, né? O nosso aluno aí, Rafael Piscinati, perguntou se aquele motor que você colocou lá no slide, ele é um motor sem escovas. Bem, aquele motor, eu peguei num banco de imagens aí, mas ele é um motor, pela cara dele ali, é um motor DC sem escova, sim. Mas estou olhando pelo layout dele. Eu confesso que eu peguei num banco de imagens, né, só para mostrar a cara. Mas ele, pelo tamanho dele e a arquitetura, é um motor de brushless e DC. Show de bola. O nosso aluno Eduardo, ele perguntou, você respondeu essa no começo, né? Você até falou que tinha que fazer a camisa, mas perguntaram sobre a autonomia dos modelos da Mobilis. Isso, então, o veículo de vizinhança, 50 quilômetros, é 60 quilômetros com uma carga, ele chega, 50 quilômetros com uma carga, ele chega a 60 quilômetros por hora, e ele carrega em aproximadamente 5 horas, né? O de rua, a gente está com 100 quilômetros de autonomia, né? Lembrando que a autonomia, é importante falar, é uma autonomia, quando eu falo em autonomia de um veículo, seja ele elétrico ou a combustão, eu estou falando de uma autonomia média, né? Como é que se calcula isso? Você utiliza um ciclo padrão de direção, né? Onde tem vários trechos lá simulando cidade, um trecho simulando um pouco de estrada, trechos de subida, descida, né? Tem o ciclo padrão europeu, o ciclo padrão americano. Você faz essa conta aí, então esses 100 quilômetros com uma carga, eles pode ser mais ou pode ser menos, depende de como você dirige, né? Se você passar e pegar uma serra e ficar subindo a serra o tempo inteiro, vai dar menos de 100 quilômetros. Se você usar mais moderadamente, usando a regeneração, vai dar mais de 100 quilômetros. Então, ali é uma média meio padrão de mercado, mas é 100 quilômetros. A gente está fazendo uma extensão para que ele chegue a 250 quilômetros de média, com para motoristas de aplicativo, esse tipo de coisa, é um outro projeto que a gente tem aí. Mas, como eu falei, né, reiterando, não é barreira técnica hoje, é mais barreira econômica mesmo, né? Quanto vai custar esse veículo se eu botar 500 quilômetros de autonomia? Se vai casar aí com o público-alvo que a gente está mirando. Show de bola. Eu vou pular uma pergunta aqui, porque eu acho que tem uma pergunta interessante aqui que o Janderson fez ali. Mahatma, em relação ao pontapé inicial para a criação da empresa, você podia contar um pouquinho de como que foi essa experiência? Legal, bacana. Bem, eu fundei a Mobilis, eu trabalhei sempre na indústria automotiva e em 2012 a empresa que eu estava trabalhando, que era a TAC Motors, ela se mudou para o Nordeste e eu acabei não seguindo com eles, quis ficar aqui para o Sul.
E aí, nessa migração, eu já comecei a pensar em empreender, né? Eu estava de olho, desde a época da faculdade, de olho em mobilidade urbana, e aí eu comecei a entrar mais no assunto, acabei assumindo um outro emprego, mas nesse meio tempo eu conheci meus dois sócios fundadores, que recém tinham saído da faculdade, eles não estavam ainda na indústria, um estava fazendo mestrado, outro estava para se formar, e eles estavam já metendo a cara e fazendo um veículo mais ou menos da forma que eu pensava ali. Daí eu falei, só que era um super prototipão, assim. Eu chamei eles e falei, gente, vamos trabalhar um pouco junto aí, vamos se unir e vamos trabalhar um pouco junto. Se der certo, vamos tocar, né, essa ideia do carro e tudo mais. E aí a gente trabalhou por um tempo, por um ano e meio, aí a gente trabalhou part-time, né, trabalhou em paralelo com o que a gente estava fazendo, cada um com as suas atividades. E quando a gente, em final de 2015, né, a gente fez uma pesquisa de mercado grande, então foi legal que a gente, ao invés de sair desenhando, já trabalhando em alguma coisa, a gente passou quase um ano só pesquisando o mercado, vendo o que seria um produto aderente ao mercado brasileiro, um produto que encaixasse aí e que fosse viável para a realidade nossa, pelo menos a realidade da época, né? E aí, trabalhando isso, a gente chegou no conceito do que seria o carro, para daí começar, o produto em si, para daí começar a desenhar ele. E aí a gente, final de 2015, começo de 2016, a gente resolveu, não, vamos agora, ou vai ou racha, né? A gente tem que, ou a gente dá o pontapé inicial, a gente vai ficar só aqui, né, elaborando a coisa. E aí a gente resolveu, a gente se uniu, né, juntamos algumas economias nossas, logo na sequência apareceu um investidor anjo que colocou um pouco de dinheiro na empresa para completar o que a gente tinha. E em começo de 2016 a gente montou o escritório, contratou 2 estagiários lá e a gente começou a desenhar, a fazer o carro e tirar do papel mesmo o projeto inteiro. Show de bola. Acho que temos tem mais uma perguntinha. O professor Arthur colocou aqui, atualmente, qual o maior desafio da empresa, considerando o público-alvo, já que a parte técnica não é mais um grande desafio? O grande desafio é a parte econômica, né? Ou seja, E aí foi boa pergunta, porque existe toda uma tendência onde a gente acredita, e a gente até está apostando nisso, que o veículo, por si só, ele é um negócio extremamente... É um péssimo negócio. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão... Comprar um carro é um péssimo negócio. Pensa assim, as coisas que você tem na vida aí, que te dá conforto e é uma ferramenta sua. Pega um celular, um laptop, uma geladeira, uma TV. Quanto você gasta para comprar um negócio desses? Qualquer um desses itens. Você vai gastar, sei lá, você comprar uma coisa boa, você vai gastar uns 5 mil reais. Um celular bom, puta, muito bom, você compra por 5 mil. Um laptop bom, você comprar, tipo, algo muito, muito bom, uma TV sensacional, você vai comprar, sei lá, pagar 10 mil. Agora pega um carro, cara. Vai comprar um carro mais barato aí, você vai pagar 40 mil. E o que o carro te proporciona? Ir do ponto A até o ponto B. É isso que ele te devolve. Faz sentido você gastar 8, 10 vezes mais do que qualquer coisa que você tenha na sua vida para ir do ponto A ao ponto B? Isso que eu não estou contando combustível, seguro, PVA. Até pouco tempo fazia, cara, mas aí você começa a ter alternativas, como o Uber da vida, né, os aplicativos Uber 99, carro compartilhado. Cada vez mais você tem a própria locação de veículos, está cada vez mais acessível. Começa a fazer pouco sentido você ter um carro em si. Aí você pega um carro elétrico, né?
E aí, respondendo a pergunta, o grande desafio é custo, né, e escala, porque hoje a escala ainda é pequena no mundo do carro elétrico. Então, se você pegar mesmo na Europa, nos Estados Unidos, que está mais estabilizado, ainda assim um carro elétrico é 40% mais caro do que um carro a combustão equivalente. Né? Por quê? Porque ainda a escala não é grande, ainda, né, das baterias, principalmente a bateria, que é o elemento mais caro. No Brasil é 3 vezes mais caro, lá é 40%. E, poxa, se hoje já não faz sentido você comprar um carro, tanto sentido você comprar um carro a combustão, você vai pagar 40% a mais para pagar um carro elétrico, talvez faça menos sentido ainda. Porém, o carro elétrico é 7 a 8 vezes mais econômico do que o carro a combustão. E aí, qual é a conta? Para mim, provavelmente para você, José, que deve trabalhar todo dia e voltar, que não vive de viagens, cara, não se paga isso aí. Esse 40% a mais na economia que você vai fazer de combustível, é para se pagar em 10 anos, olha lá. Agora, para um motorista de aplicativo que roda 2.000 quilômetros por mês, opa, pagar 40% a mais no carro, que dá 7 vezes menos manutenção, que custa 7 vezes menos para rodar, opa, aí faz sentido. Então, assim, o grande desafio é econômico, né? Você conseguir chegar na equivalência aí de preço, mas mesmo que você chegue na equivalência de um preço de um carro a combustão, existe uma tendência muito grande de carro não fazer mais sentido, ter seu próprio carro. Né? E aí você já está ainda já começando a pegar o rabinho da esteira aí dos autônomos. Né? Daqui a algumas décadas a gente vai ter autônomos na rua que vai ser, puxa, vai rodar o tempo inteiro e vai transportar gente, vai ser super barato se locomover de um ponto para o outro, e muito provavelmente os filhos de vocês vão olhar para vocês e falar: como assim vocês tinham que operar uma máquina para se deslocar? Vocês tinham que. O que é isso? Fazer carteira de motorista? Vocês tinham que aprender a operar um equipamento para ir de um lado ao outro? Não era só digitar no celular aí? Né? Então, eu entendo o futuro da mobilidade como isso. O desafio hoje do carro elétrico é custo, não é uma barreira técnica, mas vide esse viés aí de ser carro como serviço, ele tem um custo de operação muito baixo, então mesmo ele sendo mais caro, ele vai tomar conta do mercado, mas ao nosso ver ele vai tomar conta via serviço, não via carro como propriedade. Show de bola, Mahatma. Acredito que, professor Arthur, quer falar algumas palavras aí? Nós já demos o tempo previsto aí. Na realidade, gostaria de agradecer, né, em relação à presença do Mahatma. Penso que para nós aí foi de extrema importância, né, principalmente para os alunos, para verificar a aplicação da automação e futuramente aí alguns caminhos a seguir. Parabenizar você pela iniciativa, né, e pelas ideias aí da parte do desenvolvimento do veículo, né. A gente sabe que realmente é um desafio, principalmente para o empreendedor hoje em dia no Brasil, né, que tem que quebrar muitas barreiras, e acredito que no demais seja isso. Realmente agradecemos a palestra aqui. Infelizmente, o nosso público aí ficou um pouquinho a desejar, né, em relação à participação, mas se tiver novas oportunidades, né, e conforme a sua agenda futuramente, com a diminuição desse problema aí relacionado à pandemia, né, a gente verificar outras possibilidades, acredito aí que é de grande importância, né, tanto para nós, principalmente, né, mas eu acho que para você também aí, às vezes, são uns aprendizados, né, e parabéns realmente, e é isso aí, muito bom. Legal, gente, obrigado pela oportunidade aí, pode contar comigo aí quando quiserem conversar mais. Show de bola, então. Agradecer mais uma vez, Mahatma. E também, então, agradecemos a todos os presentes, desejamos a todos vocês uma excelente noite. E, pessoal, amanhã temos a segunda palestra aí. Espero todos vocês aí novamente amanhã aí para a segunda palestra do nosso ciclo de palestra, pessoal.
Legal, gente. Obrigado. Grande abraço aí.